Bom, nós vamos falar agora da coleta de sangue por punção venosa. Primeiramente, o paciente tem que ter um bom calibre, né? Então, quanto maior a veia, não necessariamente seja melhor, mas você observe se não tem trombo nessa veia, se não tem feridas nessa veia, tá certo? Se não tem alguma sensibilidade, né, o paciente, né, ou se não tem uma fístula, na fístula não pode, o paciente fez mastectomia, ou algum outro procedimento, não pode estar relacionado à parte circulatória. O paciente ele tem um lado paralisado, não pode. Então, tudo isso tem que se levar em conta. A questão da flexibilidade, a questão da integridade, quer dizer. Integridade tem que estar, não pode ter feridas, não pode ter lesões, tá? Veias mais comumente utilizadas é a cubital mediana, tá? Do braço e a cefálica, ambas localizadas na parte anterior do braço, próxima à dobra do cotovelo, tá? As veias do dorso da mão também podem ser funcionadas nessa região e recomenda-se a veia do arco venoso dorsal. Veia dorsal do metacarpo também poderá ser funcionada, porém a coleta será mais dolorosa. Eu não sei se dá para aumentar aqui, né? Enfim, acredito eu, quanto mais e quanto mais, tudo é quanto mais nessa vida. Aqui nós temos a anatomia, não sei se você dá para enxergar, regala seu olho aqui. Essa veia cefálica aqui, ó, tá, ó, eu adoro, né, adoro não, né, nem adoro nada. Né, na enfermagem nós utilizamos muito essa cefálica para medicação. E essa veia cefálica, você pode ver, ó, que ela vem se ramificando para cá, né? Ela começa por aqui e se ramifica lá para cima. Então, a veia cubital vocês vão utilizar bastante, porém, se o paciente tiver com trombo, com flebite, eu não posso utilizar ela. Ou eu utilizo acima, ou eu utilizo outro membro, tá? O membro inferior, a gente vai ver com o tempo que é o último recurso, tá? Se não tiver mais encanto nenhum. Criança sem andar, eu posso funcionar no pé, mas adulto não é muito indicado, não. Áreas que não devem ser funcionadas. Então, vamos para as áreas, vamos entender um pouco. Áreas com terapia ou hidratação intravenosa, eu não posso funcionar ali para coletar sangue de qualquer espécie. Locais com cicatrizes de queimaduras, não. Membro superior próximo ao local onde foi realizada a mastectomia, cateterismo ou qualquer outro procedimento cirúrgico. Áreas com hematomas, equimoses, não. Áreas da pele com ferimentos, abscessos e outras lesões. Veias que já sofreram trombose, tá? Que são pouco flexíveis, com paredes endurecidas. Veias com múltiplas funções recentes também não, tá, gente? O paciente já está muito sofrido. Então, eu tenho veias basílicas, eu tenho a veia medical do antebraço, a cubital, a veia cefálica, tem as acessórias, tem a radial, tá? Então, as metacarpianas dorsais, né, do arco venoso, tá certo? Dorsal. Ok? Então, eu tenho essas. Então, a coleta de sangue por punção venosa, eu tenho alguns cuidados, dentre eles, posicionar o braço do usuário, do paciente, do cliente, mantendo levemente inclinado para baixo, que eu vou pedir, né, para esse paciente abrir e fechar essa mão, para a questão, né, fica até melhor, né? Tem até um enchimento capilar melhor. O braço ele deve estar apoiado firmemente pelo descanso e o cotovelo não deve estar dobrado. Então, a antisepsia, já tinha até falado em sala de aula, que eu vou utilizar, dependendo do local, ou álcool 70, ou clorexidina alcoólica, ou o PVPI alcoólico, vai depender da rotina de cada local, tá? Então, fazer a antisepsia do local será funcionado, utilize gás ou algodão. Se for gás, beleza. Se for algodão, né, seria o ideal, seria o algodão que tem um álcool dentro dele, um lencinho que se chama suave, tá? Esterilizado. Mas se não, se for algodão normal, então utilize normal, né? Aquele que todo mundo pega, dando recipiente, né? O algodão, enfim. E uma solução de álcool a 70%, né? Peso por peso ou outro antisséptico. Antisepsia é pele.
é utilizada para reduzir o risco de contaminação da amostra e para evitar a infecção no local da punção. Após escolher o local para puncionar, a antisepsia pode ser feita de duas formas. Aqui está de acordo com o slide, mas eu até vou acrescentar a questão da Anvisa, né? Quando eu falo um único movimento circular a partir do local escolhido em direção à periferia, e tem a opção 2, com um único movimento, com algodão ou gaze, em sentido do punho para o cotovelo. Quando eu falo isso aqui para você, eu estou agora tendo que atualizar em relação ao que a Anvisa me fala. E o que é que essa Anvisa me fala? Professora, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela diz o seguinte, que eu vou realizar a fricção da pele com a solução à base de álcool. E esse álcool pode ser o gliconato de clorexidina, 0,5%, ou iodopovidona, que é o PVPI alcoólico a 10%, ou o álcool a 70%. Então, o tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos, enquanto o PVPI é de 1,5 a 2 minutos. Então, é melhor a clorexidina, não? Só que nunca tem, né? Às vezes tem, às vezes não tem aí. Então, a aplicação do clorexidina deve ser realizada por meio de movimento de vai e vem, certo? Isso segundo a Anvisa. E o PVPI com movimentos circulares de dentro para fora, certo? A antisepsia da pele com gaze e álcool a 70% deve ser realizada em movimento espiral centrífugo por 3 vezes, certo? Então, por 3 vezes, né, para estar bem higienizado, né? Porque, querendo ou não, comparando a eficácia dos antissépticos com esses dois que eu falei, PVPI e clorexidina, comparando com álcool, eu tenho que fazer por 3 vezes, se for o caso, né, com álcool. Então, eu vou ter que deixar secar espontaneamente, não posso assoprar, não posso, né, fazer nada do antisséptico antes de proceder à punção, porque tem gente que limpa, faz antisepsia e já punciona molhado ainda, né? Então, isso causa dor no paciente. Evitar, né, tocar no local da punção. Depois que você limpa, taca o dedo de novo, é mergulhado. Após a antisepsia. Não voltar a tocar no local da punção, tá? Ok, gente? Então, o técnico em laboratório, qualquer outro profissional, só pode puncionar o paciente 2 vezes. E aí chama um outro colega e o colega funciona mais 2 vezes. Depois disso, para um pouco, comunica ao médico. E aí, né, para o médico ficar sabendo que, né, mais tarde, tenta de novo, novamente, outras tentativas, né? Seria interessante outros profissionais, tá? Então, como utilizar o garrote no braço corretamente? Não aperte intensamente, não precisa apertar assim, tempo de quebrar o braço do paciente, certo? Pois o fluxo arterial ele não deve ser interrompido, entendeu? Não use o garrote por mais de 1 minuto. Eu uso um único garrote. Se a via estiver muito difícil, você pode até utilizar um segundo garrote. Garroteamento múltiplo não é indicado, mas numa situação, digamos, de último caso, porque tem paciente difícil de acesso sim na UTI, tá? E você vai ter que fazer milagre, porque ele já tá cheio de flebite. E aí, em último caso, o último recurso, eu posso fazer isso. Mas o correto seria o garrote somente em um, tá? E não apertar intensamente. E as recomendações, utilize somente garrotes limpos, tá? Esses de tecido que você tá vendo aí não é recomendável ao paciente. E o de látex, você tem que perguntar para o paciente se ele tem alergia, tá? Às vezes ele não tem nem como saber se tem, né? Caso o garrote seja de látex, deve-se perguntar ao usuário, paciente, cliente, enfim, se tem alergia a este componente. Se relatar alergia, forre com papel toalha a parte do braço que entrará em contato com o látex, certo? A coleta de sangue por punção venosa, seringa e agulha, tá? Então, vamos lá, né? Tem esse daqui e vamos continuar aqui. Preparação do material e do profissional. Confira se você dispõe de todos os materiais que irá utilizar. Higienize suas mãos. A recepção do usuário. Chame o usuário pelo nome completo. Trate sempre com respeito, cumprimentando-o de modo simpático e cordial. Peça e se acomode confortavelmente na cadeira de coleta.
Identificação do usuário e dos materiais. Solicite ao usuário um documento de identidade com foto. Verifique se os dados do documento são os mesmos registrados na requisição e nas etiquetas e devolva o documento a ele. Informe ao usuário como será o procedimento de coleta. Ordene o material que será usado na coleta. Peça ao usuário que confirme seus dados na etiqueta, ok? Colhe as etiquetas nos tubos, ok? Preparação da coleta. Calce as luvas. Utilize seringa e agulha descartáveis. Mostre ao usuário as embalagens lacradas da agulha e da seringa. Posicione o braço do usuário. Verifique se a manga está prendendo a circulação e atuando como um garrote. Caso isso aconteça, desdobre a manga, certo? Analise os possíveis locais para a punção venosa e escolha o calibre da agulha. Abra e retire a seringa do envelope. Empurre o êmbolo para garantir o seu deslizamento sem dificuldade. Abra a embalagem contendo a agulha e encaixe na seringa. Faça a antisepsia do local escolhido para a punção. Garroteie o braço do usuário e solicite que ele feche a mão. A coleta. Retire a capa da agulha e faça a punção imediatamente, com o bisel da agulha virado para cima. Quando o sangue começar a fluir, solte o garrote e peça ao usuário que abra a mão. Aspire o sangue em volume suficiente para as análises desejadas. Evite a formação de bolhas e espuma, aspirando lentamente o sangue da veia. Tá, gente? Então é muito comum, às vezes, a pessoa aspirar com muita pressão, muita força e vir espuma, bolhas, não é legal. Execute o procedimento com a maior agilidade possível, pois o processo de coagulação do sangue é ativado desde o início da punção. Então, vamos lá. Por que é que eu não posso devolver o sangue ao paciente? Isso já foi até falado em sala. Vamos supor que eu aspirei sangue do paciente e aí eu aspirei sangue demais. E aí eu posso devolver esse sangue, mas ele está anêmico. Não, você não pode, certo? Por conta disso. Aí tem o porquê. Porque desde o momento da punção é ativado, tá? O processo de coagulação, tá? Ok? E se a coleta demorar, o sangue pode se coagular dentro da seringa. Aí tem que ensinar de novo. Preparação dos materiais e do profissional. Confira, né? E os materiais, higienize as mãozinhas. Recepção, acomode na cadeira. Identificação do usuário e do material. Solicite documento de identificação com foto. Verifique os dados da requisição e etiquetas e confirme como documento. Informe os procedimentos da coleta. Ordene o material. Peça que confirme os dados da etiqueta. Colhe as etiquetas nos tubos. Preparação da coleta. Calçar as luvas. A gente fala assim. Posicione o braço do usuário. É interessante, tá? Verifique a manga. Tá, ok? Analise possíveis locais de punção e escolha calibre da agulha. É importantíssimo você olhar para o paciente, olhar para a veia do paciente, olhar para a agulha, saber a numeração. Mostre a embalagem lacrada, porque tem paciente que gosta de que você mostre as coisas. Depois que teve muita coisa errada na época do Covid, o pessoal agora quer tudo ver antes. E abra na frente. Não é para abrir antes, é sempre abrir próximo ao paciente. Rosqueie a tampa do adaptador, faça a antisepsia do local com antisséptico, garroteie o braço e solicite que feche a mão, certo? Então, vamos lá. Aqui tem uma recepção, retire a capa da agulha e faça a punção. Insira o tubo do adaptador e perfure a tampa. Solte o garrote quando o sangue fluir, certo? Não tem aqui não, eu coloquei. Troque o tubo quando o sangue parar de fluir. Homogenize, certo? O tubo cheio retirado, com inversão de 5 a 10 vezes. Homogeneize. Coisa linda essas palavras que a gente tem dificuldade de fala. Coloque a amostra colhida na estante para tubos e repita o processo na quantidade de tubos necessária. A gente vai saber ainda a quantidade de tubos necessária para os exames. Tantos exames, quantos tubos, tá entendendo?
Finalização da coleta. Retire o último tubo, retire a agulha e solicite que o usuário pressione o local, acione o dispositivo, oriente que o usuário mantenha o braço esticado sem esfregar o local por 3 minutos, descarte a agulha do recipiente apropriado, verifique se o local parou de sangrar, cubra o local com curativo oclusivo, retire as luvas de descarte, verifique a manga e desdobre se for necessário, ok? E aí, no caso, a coleta de sangue, passo a passo, você vai apalpar a veia, coloca o garrote por 1 minuto no máximo, certo? Desinfecta o local da punção, monta o sistema de coleta, realiza a punção venosa, insere o tubo da coleta de sangue a vácuo, certo? No adaptador, retira o garrote para o sangue fluir para dentro do tubo, inverte o tubo gentilmente de 8 a 10 vezes, as amostras estão prontas para análise. Então, gente, é até aqui e até a próxima aula.